Oi, oi, boa noite para quem vai chegando. Quem for chegando, já manda aí pelo aviãozinho, vai convidando mais gente. A live de hoje vai ser muito boa. Oi, Elane. Boa noite, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo cansado? Oi, oi, Sofia. Esperar mais um pouquinho aqui para dar as 7. Esperar o Acácio entrar também. Aqui em casa, 3, pai, mãe, filha. Eita, Juliana, a casa deve ser bem animada aí, né? Todo mundo com TDAH. É bom que todo mundo se entende também, né? Toque mais TDAH. Mas olha mesmo o que tá falando. Olha, a Gi foi diagnosticada hoje com TDAH. Não deu. Tô muito feliz, porque agora esse é o real problema. É bem isso, né? Dá um alívio tão grande, porque a gente se acostuma a se cobrar tanto. Mas eu também. Oi, San Diego. Eu nunca tomei nenhum desses, né? O que eu tomo é o Stratera. Ele é um não estimulante. Mas assim, eu acho que a gente espera demais, às vezes, sabe, do remédio, que vai ficar com super, hiper, ultra foco. E não é bem assim, sabe? Eu acho que ele meio que melhora o caminho pra você focar, sabe? Acho que é mais ou menos. Te dá as ferramentas, né? Digamos, não o trabalho já pronto. Oi, oi, boa noite. Gente, já vai, clica lá no aviãozinho e vai convidando mais gente. Né? O assunto de hoje é bem importante, é um assunto que sempre é falado por aqui, todo mundo sempre manda mensagem, sejam pessoas que têm os dois, sejam pessoas que passam anos, né, tratando a ansiedade, achando que é só ansiedade, e na verdade a culpa tá lá no TDAH. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o Acácio já tá por aqui. Oi, Karine. O meu é atomoxetina, a substância. Tá, vamos ver se o Acácio entrou. Convite pra ele. Eu super queria colocar uma musiquinha de entrada da live, mas eu fiquei com medo do Instagram derrubar. Fiquei aqui, toca Raul, pra colocar a música pra gente. Como identificar o TDAH? Oi, Brenda. Ou Brenda, né? Espera um pouquinho, que a gente vai falar sobre isso hoje. Marquei pra gente que vem uma consulta com psiquiatra. Eu tenho ansiedade e muita dificuldade para concentrar. Oi, Lamâncio. Eu falei ainda há pouco, é a atomoxetina, a substância do remédio que eu uso. Oi, oi. Já assisto, deixa eu terminar de ver meu feed aqui. Olha, não vai não, viu? Tu vai ali ver o feed, daqui a pouco vai dar 5 horas tu aí vendo o feed. Fica aqui. Espera o Acácio entrar. A gente sempre dá essas enroladas e fica eternamente enrolando. Ih, oi, Arnela. E sim, algumas pessoas têm a dislexia e o TDAH junto. Bom, né? Fernanda tá perguntando se o meu remédio eu vou ter que tomar a vida inteira. Eu acho que não, né? Eu espero que não. É, eu vejo hoje em dia que o remédio me deixa muito mais consciente para tomar minhas decisões. Então, aos poucos eu vou criando estratégias que vão funcionar comigo, né, a longo prazo, para que eu possa ir caminhando sem o remédio. Mas se tiver que tomar o resto da vida, eu também tomo. Não tem problema não. Já passei 37 anos passando perrengue com TDAH. Não quero mais perrengue. Ó, o Acácio entrou. Então, deixa eu chamar aqui ele.
Oi, 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 tudo bom? tudo bom, Joana? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, por aí. Tudo bom. Deu Tudo tempo de chegar do certinho. trabalho e dar uma descansadinha? Não, eu tô ainda na clínica. Ah, tá na clínica ainda? Tá Tô na certo. clínica, né? Vou aproveitar para fazer aqui mesmo. Certo. Então, gente, esse é o Acácio, ele é psicólogo e ele trabalha, né, com TDAH. Acácio, eu nunca te perguntei, você tem o TDAH também? Não. Tenho também. Eu tenho Tem TDAH também. 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 Por isso que tu entende tanto a gente. Eu encontrei Então, o eu tenho Acácio. TDAH. Aham, eu Eu encontrei o sou... Acácio muito por acaso aqui no Instagram. E aí eu super curti a página dele, porque eu achei super leve também o jeito que ele traz o TDAH aqui. E por coincidência, depois, conversando com algumas pessoas aqui pelo Instagram, as pessoas disseram: Ah, eu tenho um psicólogo para te indicar. Ele é super gente boa, tipo, adoro meu psicólogo. Aí eu perguntava o nome, Acácio. Aí eu, mas eu já sigo ele. os meus clientes, eu amo os meus clientes. Eu acho que terapia, Jana, é uma relação. O Moreno ele dizia que terapia é uma relação de encontro. A gente se encontra e a gente cresce no processo. Eu acho que terapia é isso. Terapia não existe a ideia de que o terapeuta ele se encontra num patamar acima da pessoa que está ajudando. Na verdade, os dois se encontram. O Moreno, que é um teórico da psicologia, ele dizia assim, tem um poema dele que eu acho muito lindo. Ele diz assim, olhos nos olhos. Quando eu estiver com você, eu vou tirar os meus olhos e colocar nos teus, vou tirar os teus e colocar nos meus. E aí Uhum. você vai me ver com os meus olhos e eu vou te ver com os seus olhos. E Ai, a ideia da terapia é essa, é enxergar o outro como ele é. é justamente isso. Ai, perfeito. Eu tô até perguntando aqui se você faz terapia online. Faz terapia online Faz também, também. né? Terminando Também. aqui, você já corre lá para seguir o Acácio. E aí, como surgiu essa conexão, né? Como eu vi que ele traz o assunto tão leve, como eu tento tratar aqui também, eu fiz, ai, Acácio, vamos fazer uma live juntos, porque se tem uma coisa aqui que me deixa putaça é quando eu converso com as pessoas que têm diagnóstico errado, né? É claro que eu sei que às vezes a pessoa se identifica com TDAH, acha que tem e acaba que realmente é uma ansiedade, mas na maioria dos casos são justificativas assim bizarras, né? Não é aquela coisa, olha, você não tem TDAH, você tem ansiedade por causa disso, 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 né? Geralmente são justificativas que não condiz, né, com TDAH, tipo, você faz faculdade, né? Você não tem TDAH. Você sabe contar dinheiro, que nem já teve gente que o médico falou isso, sabe? Você sabe contar dinheiro, não sabe? Então você não tem TDAH. E aí é muito absurdo, sabe? Porque, Ah, você fez faculdade. sim, você tem faculdade. Tipo, eu fiz, gente, mas o que é que tem a ver, sabe? Só porque a gente tem TDAH, então a gente tem déficit cognitivo. Tipo, a gente não aprende nada, né? Sabe? É uma ignorância, assim, que, nossa, não precisa nem ser formado na área para saber, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa diferença, né? Até para quem está aqui, reconhecer um pouco também. A gente sabe que é bem parecido, né? A ansiedade e o TDAH, mas eu acho que seria importante, né, as pessoas saberem um pouco como diferenciar, né? Até mesmo para entender mais para quando for para uma avaliação, né, no médico. Quando a gente fala, na verdade, de ansiedade, Jana, a gente tem aí alguns transtornos dentro desse espectro que é a ansiedade. Então, a gente tem a síndrome do pânico, a gente tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem o transtorno proveniente de uma situação específica que você viveu, não é? E aí você acaba tendo uma ansiedade relacionada a esse transtorno, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Uhum. Então, você tem as fobias, que são transtornos também ansiosos, né? Fóbico-ansiosos. Então, a gente tem muita coisa dentro do que a gente chama de ansiedade. Sim. Na verdade, há uma confusão muito grande das pessoas sobre o que, é que significa ansiedade e como lidar com ela. Porque a ansiedade é uma coisa muito comum da vida e da experiência humana. Está lá nas raízes da gente, lá da evolução, né? Uhum. Essa preparação para esse.
esse movimento em que você fica mais preparado para uma situação de perigo que pode acontecer. É natural. A ansiedade acontece quando a gente quer conhecer alguém. Quando você disse assim, Cássio, eu já estou aqui, vou entrar lá. Eu disse, e aí me deu vontade de fazer xixi. Eu disse, segura aí que eu vou no banheiro. Vou fazer xixi. Isso é um sintoma natural de ansiedade, né? Essa movimentação corporal. Então, a ansiedade é algo que acontece comumente. Uhum. A ansiedade patológica é aquela que impede você de gerenciar a sua vida, de fazer as atividades que você tem cotidianamente. Então, eu tenho ansiedade antes da prova. É comum, todo mundo tem ansiedade antes da prova. Uhum. Mas essa ansiedade antes da prova te impede de fazer a prova? Quando você começa a fazer a prova, você se sente mais preparado, você começa a ficar mais tranquilo, mais calmo. Então, é preciso fazer algumas perguntas para a gente relacionar isso, né? Sim. Então, a diferença entre o TDAH e a ansiedade, existem alguns sintomas, por exemplo, no TAG, que são muito parecidos com o TDAH, que são a dificuldade de concentração, a dificuldade de foco, de tomar decisão, a dificuldade de controle de humor, então algumas coisas que são muito parecidas. Mas o TDAH, ele tem uma história global. Então, veja, quando alguém é diagnosticado com ansiedade, é preciso entender de onde vem essa ansiedade. Começou quando? Né? O TDAH, na verdade, ele tem uma história que começa, inclusive, um dos critérios diagnósticos para diagnosticar o TDAH é a pessoa precisa ter esses sintomas desde os 7 anos de idade, por exemplo. Em outros países é a partir de 12, mas aqui no Brasil a gente classifica a partir de 7 anos. Então, a partir de 7 anos de idade, eu já tinha a dificuldade de concentrar, eu já tinha dificuldade de atenção, eu já tinha dificuldade de de ficar parado num lugar, eu já tinha dificuldade de numa situação social onde eu devia ficar sentado, eu já tinha dificuldade de ficar sentado. Então, é preciso que a gente avalie sob esse critério de que o TDAH ele engloba a parte inteira da vida da pessoa e não apenas no momento, né? E a ansiedade ela se liga e se fixa em algumas situações, em alguns momentos. Existem pessoas que convivem com a ansiedade aí. E tem uma coisa importante é que o TDAH ele tem de brinde é um combo que o TDAH tem, que são as comorbidades, né? Então a ansiedade ela vem de combo. Por quê? Porque o TDAH ele tem uma capacidade de ruminação, Jana, que é uma coisa fantástica, né? Ficar pensando naquela situação o tempo Nossa. inteiro, de aquela situação ficar aí na cabeça o tempo todo. E aí, quando esse problema toma o hiperfoco, por exemplo, quando eu fico naquela situação de que situação que eu tive ali, aquele problema que eu tive com a minha amiga e com a minha namorada e com não sei o quê, e aí eu começo a entrar em hiperfoco e aquela situação começa a tomar conta de mim, então isso naturalmente vai acabar gerando um processo ansioso. Uhum. Então tem a diferença básica é de que essas questões relacionadas aos sintomas de TDAH, eles acompanham a pessoa há pelo menos parte da vida inteira. Desde os 7 anos de idade, ele vai acompanhando aí a pessoa. Uhum. Né? Então, não é uma coisa, por exemplo, que aconteceu, eu tenho TDAH, comecei a ter TDAH hoje. Não existe Sim. isso. Os sintomas já estavam lá. Sim. Sabe? Uhum. Tem uma coisa que eu faço quando eu vou fazer o processo diagnóstico, que é é como se fosse uma anamnesezinha que eu envio para os pais da pessoa, para a pessoa, se eles não podem vir, para a pessoa trazer para mim. Que é justamente o questionamento de essa criança, como era essa criança? Essa criança já era uma criança hiperativa, aquela criança que não parava no lugar, que ficava correndo o tempo inteiro. Essa criança tinha dificuldade de aprendizado na escola. Essa criança tinha notas baixas e sempre tinha que estar fazendo banca ou alguma outra coisa. Essa criança teve dificuldade de aprender a ler. Essa criança teve. Então a gente faz uma investigação anterior Desde para sempre. compreender esses sintomas. Sim. E até coisa que quando vem conversar comigo, eu sempre falo, né? Gente, por mais que você tenha uma ansiedade que dure, sei lá, semanas, não vai ser algo que você traz da infância, sabe? A vida toda ansiosa. E o ruim é porque muitas vezes as pessoas não têm nem oportunidade de contar, sabe, a história e já sai com aquela coisa não, é ansiedade, com certeza, sabe? Tipo, sentou 5 minutos é ansiedade.
E realmente, né, como você falou, bate muito, mas é muito isso realmente de ver é, em qual contexto, né, tá aparecendo. É como você falou. Tá, e uma coisa interessante é que, assim, veja, por conta das dificuldades, dos prejuízos que o TDAH cria na vida da pessoa, o que, que vai acontecendo? Na verdade, Jana, assim, eu tenho, além de mim mesmo, eu tenho uma compaixão muito grande por pessoas TDAH, porque pela minha história, pela compreensão da minha história e pela compreensão do quão é sofrido uma criança com TDAH, por exemplo, que não é diagnosticada, que vai acumulando ao longo da vida inúmeros pequenos fracassos. Então, assim, é uma prova que não conseguiu passar, é uma coisa que não conseguiu aprender. Eu estava com uma cliente essa semana aí, conversando com ela, eu disse uma coisa que eu achei assim, bateu lá, sabe? Ela disse assim, olha, Cássio, agora eu sei que não era porque eu era burra. Não era porque eu era burra. E a professora de banca dela dizia, você é muito lenta. Fulana, você é muito lenta, você não consegue aprender, você é lenta demais. Dizia isso para os pais dela. E aí ela olhou para mim e disse assim, a Cássia, agora eu entendo que eu não era burra. Sim, foi o que eu Isso porque cresci acreditando também. Eu passei minha vida inteira, mesmo chegando ao doutorado, pós-doutorado, eu passei a vida inteira acreditando que eu era burra. Que tipo assim, eu passei foi porque, sei lá, eu decorei, passei por sorte, porque assim, eu sou burra, tirava nota baixa na escola, e a gente acredita nisso mesmo. É por isso que o diagnóstico é tão importante, né? Não é sobre rotular a gente, mas é sobre tirar essa carga pesada. Porque a gente passa a vida toda ouvindo esse tipo de coisa. E mesmo que a gente pare de ouvir, a gente se repete, né? A gente fica se repetindo o tempo todo. Fica aquela voz ali martelando. E eu tava até pensando esses dias, né? A gente quer tanto que as pessoas não falem esse tipo de coisa pra gente, mas infelizmente nós somos os primeiros, né? A nos repetir, a acreditar, porque é uma vida toda, né? Uma vida toda. justamente. Então, assim, é um pequeno fracasso aqui, outro pequeno fracasso ali, outro pequeno fracasso acolá, e aí a ansiedade surge como combo justamente por conta disso. Uhum. Porque, veja, eu perco numa prova, e aí quando eu chego em casa, minha mãe briga comigo, e aquelas coisas que os pais dizem, né? Você só estuda, você não tem outra coisa para fazer, e não sei É o que, sempre. né? Faz nada da Então, vida, só estuda. justamente. E aí, veja, você junta essa notinha baixa que você tirou, aí você junta um outro fracasso que você teve lá no trabalho, no primeiro trabalho que você tinha, e aí o seu patrão dizia para você, você é tapado, poxa, você não percebeu isso. Aí você vai fazer um trabalho, e o professor diz, poxa, você escreveu errado, tanto de erro de português que tem aqui, falta acento, você come todos os acentos, e não sei o quê. Você não pinga os is, tem que pingar o i. Eu lembro que eu perdi nota por causa disso uma vez. Foi uma professora, ela saiu tirando o meu P maiúsculo e meu P minúsculo era igual, só mudava o tamanho, né? O Pzinho não ficava acima da linha, ele ficava normal, só que grande. E ela tirou meio ponto meu por cada P que eu tinha colocado desse jeito. E aí, obviamente, minha mãe foi na escola, sabe? Mas, tipo, foi um absurdo, porque tava óbvio que era um P maiúsculo, assim, só tava um pouco acima, da pessoa, tipo, pô, se eu tô perdendo num negócio desse, né? Quando eu finalmente acho que eu fui bem, eu perco ponto num negócio desse, tipo, é mais algo pra gente colocar, pra gente acreditar de que, ai, nem isso eu consigo fazer, né? Nem o pé aqui eu consigo fazer direito. Você acredita que eu fiquei em segundo lugar no concurso? Porque eu rasurei a prova. Qual era a rasura da prova? Esqueci a letra. Eu esqueci a letra. Uhum, de marcar. Nossa, eu fazia muito Pontuação. isso. Não, de marcar não, esqueci a letra. Escrevi a palavra Assim, e aí em cima esqueci da letra. o E. Escrevi muito rápido e esqueci o E na palavra. Esqueci de fazer a pontuação, o Sim. acento. Né? Então, veja, a ansiedade no TDAH ela se cria justamente por isso. Porque você vai tendo situações em sua vida e nós somos, Joana, um conjunto de situações que a gente vive. Psicologicamente, nós vamos nos adaptando às situações e nós somos esse conjunto de situações que a gente vai vivendo. Sejam positivas ou negativas, nós somos tudo isso. Né? Então, a ansiedade ela aparece aí. Por quê? Porque toda vez que eu vou ter prova, eu fico com medo de fracassar.
Toda Uhum. vez que eu estou diante de um desafio, porque a prova para mim era um desafio, eu fico com medo de fracassar. Seres humanos, temos uma capacidade de generalização diante das situações da nossa experiência. Então, a gente generaliza. Uma prova é um desafio, então, um concurso é um desafio, conhecer alguém é um desafio, namorar alguém é um desafio, tudo é um desafio. E aí a gente acaba que, de alguma forma, ligando isso, e é por isso que a ansiedade aparece na vida da pessoa TDAH. E aí, por isso que parece muito com o TAG. Por quê? Porque ele começa a ter ansiedade de tudo, entende? E é por isso que o TAG aparece aí no meio da história. Porque o que é o TAG? O transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa tem ansiedade por qualquer Qualquer coisa. coisa. Então, assim, qualquer coisa é um gatilho de despertar ansiedade. Uhum. Diferente do transtorno de estresse pós-traumático, que é, por exemplo, o medo de ser assaltado, porque eu fui assaltado. E aí eu tenho medo de ser assaltado de novo. Né? Então eu fico com medo de andar na rua, porque eu fui assaltado. Diferente disso, o TAG é uma ansiedade que existe cotidianamente. Uhum. Né? Aí acaba Então, sendo frequente, né? Um pouco frequente, e aí por isso se confundem tanto. a grande questão é essa. E o problema é que quando você vai no consultório médico, a gente ainda tem um problema. Eu tenho muitos amigos médicos e aqui vai meu carinho a eles. Mas, assim, às vezes a gente chega no consultório médico, o diagnóstico de TDAH, o diagnóstico de depressão e outros diagnósticos não tem um exame que a gente faz. A gente não Uhum. tem o exame de sangue para fazer e diagnosticar. Uhum. Então, é tudo a partir do que o cliente diz. Só que aí, eu, TDAH adulto, já me acostumei a ser chamado de esquecido. Então, eu já me acostumei. Eu sou esquecido e eu já levo isso com tranquilidade. Então, eu não chego no consultório médico e digo, doutor, eu estou ansioso, mas olha, eu também sou esquecido. Mas olha, eu também tenho dificuldade de ficar parado num lugar por muito tempo. Olha, e aí eu chego para o médico e diz, eu estou com ansiedade e eu estou com dificuldade de dormir. A velha insônia do TDAH que está lá junto, Sim, né? Que não é própria da ansiedade, é própria do pensamento acelerado do TDAH. sim, é Então, aí o horrível. que, que o médico faz? Ele me ouve e aí ele me dá uma medicação. E aqui no Brasil, não sei aí no Canadá, mas aqui no Brasil, muitas vezes é só retornar para pegar a medicação, retorne e pega a medicação, retorne e pega a Uhum. medicação. Não tem um acompanhamento específico a respeito de como é que a medicação está. Assim, eu tenho um exemplo de uma pessoa maravilhosa, que é um médico que acompanha meu filho, que é um neurologista, e ele, depois da consulta, uma semana depois, ele mandou a mensagem, como é que está o Rafael, ele está tomando medicação, teve algum efeito colateral, como é que está ele, a Cássio, não sei o que e tal. Então, assim, foi o primeiro médico que eu vi Eu depois. cuidar dele depois Uhum. assim, depois de passar a medicação para ele. Foi o primeiro médico que eu vi, assim, acompanhar nesse sentido, Uhum. né? O meu médico, Então, é graças a isso. Deus, ele é assim. Quando eu comecei a medicação, a gente se falava semanalmente. Como é Olha que que tá? beleza. O que é que você tá sentindo? Tá sentindo algum benefício? Então, acho que a gente passou, acho que aí umas 4 semanas falando toda semana, Que até ele dizer, maravilha. pronto, agora eu vou te dar a receita para uns 2 meses. Mas qualquer coisa, você já sabe, liga, sabe? Realmente tem esse acompanhamento, faz a diferença. Muita, muita diferença. Porque, assim, primeiro que existem algumas medicações que ela não tem a atomoxetina, eu não sei como foi no seu caso, mas as, pela classe de medicação, diferente, por exemplo, da Ritalina, que é um psicoestimulante e que o efeito é imediato, a atomoxetina tem uma preparação do corpo, né? Sim, O tanto corpo que vai ter demora que se mais, né, adaptar. a fazer o efeito. Entendeu? Então, demoram em uma média de 15 a 20 dias É. para poder equilibrar os padrões de serotonina, de dopamina, e aí acaba tendo muita dificuldade, às vezes, algumas pessoas de se acostumar à medicação, Uhum. né? Então, o Eu diagnóstico é um tirando problema. a etiqueta da blusa, o negócio aqui pinicando, o negócio é esse. Não, aí hoje eu fui sair de casa e eu procurei, eu não achei minha carteira, não achei minha carteira. E aí, depois, quando eu cheguei aqui, a minha esposa tirou a foto e disse: Filho, a carteira estava em cima do balcão da cozinha. E fica geralmente na nossa cara, né? Assim, ó, no focinho a gente não consegue ver.
Então, assim, existem algumas coisas que... primeiro, assim, o diagnóstico. Vamos voltar aqui para o diagnóstico. Veja, Isso. o diagnóstico de TDAH, Jana, ele tem... O DSM, ele dá 4 eixos para a gente poder entender. A gente faz aquele testezinho, o ASRS, que todo mundo Isso, faz, em tá. qualquer lugar. Uhum. Qualquer lugar faz o ASR. E aí você precisa ter pelo menos 6 daqueles sintomas que para determinar que você tem TDAH. Pelo menos 6, tá? Pronto, primeira coisa. Só que aí tem uma outra situação. Você pode ter TDAH e não ter grandes prejuízos. Acontece isso, Acácio? Acontece. Eu Uhum. tenho clientes, Ana, que são super adaptáveis, que têm TDAH, mas conseguiram, por exemplo, se adaptar no trabalho, e têm um trabalho super adaptado, e conseguem fazer o trabalho com muita tranquilidade, e conseguem focar, e conseguem objetivar, e são pessoas que conseguem controlar suas emoções em algumas situações, na maioria das É situações. porque Então, o assim, ambiente, né, também, né? Não é só é genética e justamente, ambiente, né? justamente. Então, assim, a criação dessa pessoa, a oportunidade que os pais deram, mesmo sem saber que a pessoa tinha TDAH, mas os Uhum. pais propiciaram e o ambiente que ela teve foi um ambiente legal que ela pudesse criar essas características e essas habilidades, né? Então, aí o que acontece? 6 critérios daquele você precisa ter. Mas aí, segundo critério, você tem esses 6 critérios, mas você tem prejuízo em alguma área da sua vida? Essa é a segunda pergunta que a gente faz. Sim. Então, precisa ter prejuízo em pelo menos 2 áreas. E aí, tipo, eu não estou rendendo no meu trabalho, eu mudo muito de trabalho porque eu não consigo me manter num trabalho. Eu não consigo me manter nos relacionamentos. E relacionamento TDAH é uma coisa, né? Você está Nossa. conversando. É, a pessoa que namora com TDAH, que precisa ter muito amor e muito carinho, muita Muita compreensão para paciência. isso, porque veja, você está ali conversando, discutindo a relação, imagina, você está conversando, discutindo sua relação com o seu marido, com sua esposa, com seu namorado, namorada, está lá discutindo a relação, não sei o quê, aí ele olha para você e diz, "É, repete o que você estava falando, eu me perdi aqui. Aí a pessoa diz, poxa, eu estava falando algo tão importante e você não está prestando atenção naquilo que eu estou dizendo, né? Você não me ama, você não se importa Sim. comigo. Na verdade, a pessoa está fazendo um esforço monstruoso para permanecer ali naquela conversa, Isso. É isso que as né? pessoas não entendem, né? Tipo, tudo que é normal, que é tipo fácil para outras pessoas, a gente tem que gastar muita energia para fazer aquela mesma coisa. E aí a pessoa está lá com o TDAH e o TDAH diz, vai embora, não quero mais você e tal, não sei o quê. Meia hora depois ele liga arrependido. Poxa, volta para mim, não sei o quê. Aí a pessoa diz, pô, você não sabe o que você quer, fulano. Porque você a meia hora você me mandou embora e agora você está me mandando voltar. Uhum. Vá crescer, vá amadurecer. Depois que você amadurecer, Sim. você volta. Uhum. E às vezes a pessoa não sabe que aquilo tem uma relação com a impulsividade que a pessoa tem. Né? Uhum. Ela é Primeiro impulsiva, fala e vai dizer depois pensa. aquilo. Justamente. Então ela vai dizer muita coisa, muita besteira. E aí é preciso que eu, que não sou TDAH e estou namorando com essa pessoa, entenda, poxa, mas tudo é o TDAH, Cássio? Tudo não, mas grande parte. Tudo não, mas grande parte. Né? Então, por quê? Principalmente no adulto. Porque se você tem TDAH enquanto você é criança, tá. A terapia para TDAH ainda é um problema. Vamos voltar para o diagnóstico. Tá. Segunda questão, você tem prejuízo em pelo menos 2 áreas? Joia, tem um prejuízo em 2 áreas. Beleza. Terceiro quesito, você tem problema, isso foi problemático desde os 7 anos de idade, pelo menos? Foi. É problema. Não, não foi problema. Então aí a gente pode suspeitar de TAG. Uhum. Aí a gente pode suspeitar de TAG. Peraí, ó, pode ser TAG. Porque quando ele era criança ele não tinha sintomas. E Sim. se o TDAH é uma questão neurológica, né, do nosso lobo frontal, então, se é neurológica, estava acompanhando desde quando eu tinha lá 7 anos, estava me acompanhando. Então, se eu não tinha Sim. com 7 anos, então já começa a pensar em outra coisa. E por último critério, eu já verifiquei todos os outros diagnósticos e percebi que não tem outra possibilidade, então aí é TDAH mesmo. Então, o DSM ele estabelece esses 4 critérios para que realmente seja TDAH. Então, veja, muita gente faz
o ASRS e dizer eu tenho TDAH, né? E, peraí, só que a gente precisa avaliar esses outros critérios também. Então, não é que você fez o RSS que você tem TDAH. A gente vai avaliar os outros critérios, né? É por aí. Eu até fiz, acho que foi mais três, acho que eram os três questionários, que tinha o ASRS, e aí tinha um outro que perguntava já desde a infância, né? Justamente esse. Muita coisa eu lembrava, tipo, coisa de infância eu lembro. Eu sempre falei, meu HD aqui ele é cheio. Tipo, tem um monte de coisa que eu podia jogar fora e ficar aqui, lembrando coisa demais. E aí tinha um outro que era justamente para ver essa parte da ansiedade e da depressão também. Eu lembro que até o médico falou, mas eu vejo aqui sinais de ansiedade também. E foi a primeira coisa que eu falei, eu fiz, como é que eu vivo com TDAH há 37 anos e eu não vou ter ansiedade? É impossível. É impossível não ter alguma É coisa uma junto, companheira. sabe? É uma E uma companheira. coisa, Acaba sendo... acho que, gente, começa a colocar as dúvidas na caixinha. Oi, Helena ali, cheguei. Começa a colocar, olha eu perdendo o foco. Começa a colocar dúvida nas caixinhas porque fica mais fácil para depois a gente responder. Vou parar uns 15 minutinhos antes para ficar respondendo as dúvidas. E uma coisa que eu vi aqui que acabou Você não está passando, perdendo foco, não, viu? Você não está perdendo foco, não. É a sua maneira de ser. sim, minha maneira de ser. Tá? E vai embora. Responderam ali. Sim, tem alguém perguntando de quando a criança é mais calma, né? Porque isso muita gente confunde, né? Achando que a hiperatividade é só motora, né? Mas uma mente hiperativa também é hiperatividade. E aí tem muita gente que vem falar comigo, eu tenho todos os sintomas do TDAH, tipo, eu vejo isso, mas eu não sou hiperativa, eu sou calma. E aí eu sempre pergunto, tá, e como é que é a tua mente? Ai, não para um minuto, tu é hiperativa. E tem muita gente É. que não sabe disso ainda, né? Não, e é por isso que a mulher é mais difícil de diagnosticar. Veja, a gente tem quando a gente fala de diagnóstico, por exemplo, masculino e feminino, a proporção é 2 por 1, masculino. Mulher é 9 por 1. Mulher tem menos TDAH? Não, mulher é menos diagnosticada, é extremamente subdiagnosticada. Por que mulher é extremamente subdiagnosticada? Porque a menina quer correr. Não, filha, não corre, você não é menino. Por que você vai correr atrás dos Sim, meninos? Não, filha, você não pode jogar bola. eu Ela não quer brincar de casinha. Ela não quer brincar de casinha, ela quer jogar bola, ela quer brincar de queimado. E aí, filha, você não pode, porque você não é menino. Você não pode brincar com os meninos. Quer dizer, não necessariamente a criança vai brincar com o menino porque ela tem uma situação de gênero. Não é isso. Ela quer brincar porque os meninos correm e as meninas não correm. Então, sim, na eu sempre achei verdade, muito chato brincar de boneca. então, na verdade, é por isso que as mulheres são difíceis de diagnosticar, porque depois disso, aí ela vira adolescente, aí tem o padrão social, que a mulher não pode isso, não pode aquilo, e tem que rir assim, tem que rir assado, e mulher muito espalhafatosa, não pode ser muito espalhafatosa, não pode dar risada alta, não pode. E aí a gente começa a, a o mundo começa a estabelecer regras para essa pessoa e ela começa a se encaixar nessas regras. A gente começa a E ela vai mascarar, né? Que mudando eu o costumo comportamento. mascarar o TDAH. Então tá ali, por exemplo, numa sala tem um menino e uma menina. O menino vai ser muito mais fácil, porque o menino vai levantar, vai correr, vai se mexer, mas a menina vai ficar ali sentadinha na cadeira balançando a perninha, sacudindo a perninha o Sim, tempo inteiro. Sacudindo a perninha. E ela vai ter síndrome das pernas inquietas, e aí vai ficar ali sacudindo, e a professora vai mandar um encaminhamento para os pais do menino, mas não vai mandar um encaminhamento para o pai da menina. E ela vai ficar ali. Enquanto a professora dá aula, ela está ali olhando para a janela, voando, olhando para os brinquedos da sala, voando. Ela está ali voando, a professora de história está fazendo, ela está voando, e pensando nas roupas das princesas, e aí ela está voando, criando uma história na cabeça dela e por aí vai, totalmente fora da né? realidade, né? A gente é bem, Justamente, bem podado, assim. Eu fui uma justamente. criança que a minha hiperatividade era motora mesmo na infância, não era só mental.
E eu era muito regulada. Tipo, eu sempre, você falou de queimada, eu brincava muito de queimada. E aí minha mãe sempre ficava, não, porque vai brincar com os meninos, isso é brincadeira de homem. E queimada é aquela coisa, né? Tu leva uma bolada, é uma queimada mesmo. E eu tava lá, brincando de bola, de bicicleta. E minha mãe, ela sempre, ela morria de medo de bicicleta. Porque uma vez meu tio tinha quebrado o pé, então a gente não podia andar de bicicleta. E eu lembro que eu aprendi a andar de bicicleta sozinha numa tarde, porque eu queria muito andar de bicicleta. Então era ela caindo e indo, e fui e aprendi. E andava muito de bicicleta escondido. Então, assim, eu não tinha paciência. E engraçado que minha mãe contava que desde muito cedo, tipo, quando ela sentava para brincar comigo, que eu tinha uns 2, 3 anos, ela falou, ela fez, Janaína, a gente sentava, eu montava lá a casinha para você, com todo o trabalho do mundo. Quando eu terminava de montar a casinha, tu levantava e saía. Então era desde sempre, sabe? Eu sempre preferi brincar com os meninos estar correndo. Voltava para casa toda preta, toda ralada. Mas graças a Deus. Pois E aí é. vem isso, né? Do fala Que bom que sua baixo, mãe, não que senta bom que sua assim. mãe não cerceava, não te cerceava, não dizia, não, não vai mais, não te proibia. Né? Às Que vezes maravilha proibia, às isso. vezes proibia. E por isso que eu corria para casa da minha avó, porque lá eu sabia que eu podia brincar com a meninada da rua toda. Justamente porque tinha isso, né? De tipo, ai, quando você crescer, vai ficar com a perna toda marcada, porque vive ficar indo brincando com os meninos. Isso é muito feio, ficar brincando com um monte de homem, sabe? Tipo, menina não faz isso. Senta assim, senta assado, não fala alto. Nossa, eu ouvia tudo, essas coisas tudo, a vida toda. Então, aí, veja, é subdiagnosticada a menina e tem outro problema, é que TDAH não quer dizer que você seja hiperativo e impulsivo também. O TDAH ele tem tipos diferentes, então você pode ser só desatento, você pode, não só desatento, aliás, predominantemente desatento. Vai ter uma situação de impulsividade que vai se refletir, por exemplo, na dificuldade de se controlar diante da comida. Não vai ser uma compulsão, mas vai ser um descontrole. Vai ser um descontrole para compra. E aí você vai ter descontrole financeiro. Não vai ser compulsão por compra, mas vai ser um descontrole. Sim. Porque tem muita gente, inclusive, que tem dificuldade de fazer essa diferenciação entre compulsão e descontrole. Então, no Sim. TDAH, às vezes, por exemplo, é desatento e aí ele vai ter descontrole. Tá, esse é o TDAH desatento. Tem TDAH combinado, que às vezes é mais hiperativo e às vezes é mais impulsivo. Uhum. Às vezes é um TDAH que os três são assim. Então, aliás, tem as três características. É desatento, é hiperativo e é impulsivo. E esse é o Sim. TDAH talvez mais difícil de controle e mais difícil de prever dano, porque são três características explosivas: hiperatividade, impulsividade e desatenção juntas. Então, É uma é bomba. explosivo, é uma bomba. Então, assim, tem muita gente que tem TDAH, mas é só desatento. E a hiperatividade, como você disse, ela se manifesta mentalmente. Veja uma Sim. outra coisa importante. Do TDAH infantil para o TDAH adulto, acontece uma mudança. Que mudança é essa? Quando é criança, ele não tem muito filtro. E ele sai do lugar, ele mexe com o coleguinha, ele dá dificuldade para a professora na aula ter controle, tudo isso. Só que quando a gente, por exemplo, agora eu sou adolescente. Aí, quando eu sou adolescente, eu preciso me ater às regras sociais. E aí eu quero ser aceito no grupo. Então eu começo a me controlar. Eu começo a ter controle. E aí eu me torno um jovem e começo a ter controle. Eu vou para a faculdade e eu fico lá na aula muito chata, eu fico batendo o pé, eu fico viajando na minha cabeça, eu fico com o celular aqui escondido na mão, mas eu começo a me controlar. E aí essa hiperatividade começa a se manifestar mentalmente em alguns gestos, como Sim. mexer a perna demais, Uhum. estalar os dedos o tempo todo, né? O tempo inteiro está ali assistindo uma palestra, mas está ali estalando a cabeça, Sim. tentando se, né? Não, E e eu estalava tal. muito meus dedos. Muito. Então, a gente vai criando esses comportamentos para colocar para fora, Janaíne, Sim. sabe? Porque todo impulso ele precisa encontrar um lugar de
é, onde a gente possa destravar ele. Então, esse impulso hiperativo vai encontrar algum jeito de sair. E Uhum. aí, quando eu não encontro, aí eu vou ter problema, porque eu vou acabar comendo demais, vou acabar fazendo algumas coisas a mais do que eu deveria. Né? Então, é preciso encontrar esse caminho de saída para isso. Né? Então, a ansiedade, e aí voltando para a questão da temática, a ansiedade ela é uma acompanhante na vida da pessoa TDAH. Nem todo TDAH tem ansiedade, mas grande parte tem ansiedade. E às vezes é necessário, por exemplo, quem não toma atomoxetina, porque a atomoxetina, ela tem um efeito, inclusive, também em relação à ansiedade. Ela Sim, diminui a ansiedade, porque como né? é estimulante, né, acaba que auxilia na ansiedade também. Justamente, porque ela aumenta a noradrenalina, aumenta a dopamina. Uhum. Então, esse aumento desses neurotransmissores ajuda no controle regulatório mental também. Mas, assim, o psicoestimulante, às vezes, para uma pessoa, só o psicoestimulante não resolve. Às vezes, acaba tendo que tomar alguma coisa, como uma outra medicação, para que ele possa também ter controle dessa ansiedade também. Sim. Entendeu? Tem uma coisa que você falou aí, que você disse assim, se eu precisar tomar o remédio a vida toda, eu vou tomar. Você Sim, é disse porque isso. alguém perguntou assim: ah, você vai ter que tomar remédio para a vida toda? E aí eu falei que eu acho que não, né? Porque, por exemplo, hoje em dia eu consigo me observar muito mais claro, porque eu percebo que a minha mente está muito mais desacelerada. Então, por exemplo, se eu estiver lendo e eu começar a dispersar, eu consigo perceber, opa, estou dispersando, deixa eu voltar aqui. Se eu for interromper a pessoa, eu consigo parar para pensar, não, deixa ele terminar de falar, depois eu falo. E são coisas que antes eu nem percebia que eu estava ali interrompendo, sabe? Então, hoje eu consigo ver isso e eu sei que a longo prazo eu vou criar estratégias para aprender isso. E aí não vou mais precisar do remédio, né? Mas se um dia tipo, tentar tirar o remédio, não adiantar, o que eu penso é isso, tá? Vamos supor que eu vou viver mais 20 anos, né? 20 anos. Então, eu quero que meus próximos 20 anos sejam melhor do que os 37 que passaram com TDAH sem diagnóstico, sabe? Eu penso muito sobre isso, sabe? Se uma pessoa, sei lá, vai ter que tomar remédio a vida toda para regular uma pressão alta, sabe? Por que eu não posso tomar um remédio a vida toda para que eu tenha uma qualidade de vida, sabe? O meu cérebro tem que se virar, meu coração não, sabe? Eu não entendo muito essa lógica. Mas É, sei também que tem tanto preconceito que foi ali, né, encruado na gente a vida toda, que realmente é difícil de mudar esse tipo de mentalidade. muito. O preconceito, assim, eu ouço isso até hoje. Psicólogo é lugar de doido. Quem Sim, vai para psicólogo é doido. Isso eu ouço até hoje. Você né? ouve ainda hoje, Acácio. Ainda hoje eu ouço isso muitas vezes. É Mas inacreditável. veja, inacreditável. E a medicação para transtornos psicológicos tem um preconceito enorme. Ah, eu não quero. A pessoa está em depressão, sofrendo de ansiedade às vezes, mas não quero tomar remédio que vicia. Veja, se você estiver trabalhando com um médico que, que é da sua confiança e você faz o tratamento certinho e você adere à medicação e também à terapia, a Uhum. ideia é que chegue um momento em que o teu terapeuta, que está ali acompanhando você mais de perto, diga, olha, eu acho que a gente pode tirar a medicação. E aí ele vai mandar um relatório para o seu psiquiatra dizendo, olha, tira a medicação do fulano, porque ele já está melhor, ele consegue, já tem recursos suficientes para vencer a depressão. E Sim, aí o que, é que vai acontecer? Eu vou começar a tirar o remédio. O grande problema é que, às vezes, a pessoa começa a tomar remédio para depressão, para ansiedade, ou para TDAH, e não continua o acompanhamento. sim. Não faz um acompanhamento psicoterápico, por exemplo. A terapia é extremamente importante, Janaína. O remédio Muito. muda 70%. O remédio dá uma melhora absurda. Uhum. Mas na terapia, a pessoa consegue encontrar recursos com um profissional técnico que vai ajudar você a melhorar o teu comportamento. As Sim. questões que são importantes para você. Então, veja, e aqui eu gostaria de dizer assim, como você falou, se você toma remédio para pressão, se você toma insulina e vai tomar para a vida inteira, o seu cérebro, que também é um órgão do seu corpo e tal, e é o mais importante, e que precisa de ajuda, você não vai continuar tomando medicação, né? Por que Sim. não? Porque Né? ele tem que se Então, virar. assim,
É um preconceito com relação à saúde mental. A gente tem esse preconceito. O brasileiro tem esse preconceito com relação à saúde mental. Porque Sim. acha que saúde mental e tomar remédio para qualquer transtorno mental é Vai problemático. viciar, é. E é como eu falei até nos stories essa semana. Gente, quem vai viciar é aquela galerinha que não precisa ter a dopamina normal e vai tomar uma super dosagem para estudar para o concurso, para estudar para a prova, ou então para misturar com bebida e ficar muito doido em festa. Aí sim, a pessoa vai viciar. Óbvio, porque tá usando igual a droga. Mas a Claro. gente que está usando para normalizar, porque o que vocês têm que entender é que o nosso medicamento não é para pegar a dopamina e deixar acima do normal, para normalizar, ficar igual de todo mundo. Então não tem como a gente ficar viciado se seguir tudo que o médico fala. E muito importante Justamente. também é não desmamar o remédio do nada, né? Tipo, você não pode estar tomando remédio, sei lá, um ano, aí vou parar. Cara, tu vai sentir todos os efeitos de quando você tinha antes a dopamina mais baixa. Né? Tipo, vai sentir tudo ali de uma vez só, e não é porque o remédio tá te viciando. Não, é porque tu cortou a fonte, né? Vai ter aquele efeito rebote e você vai se sentir mal, mas vai passar, né? E é por isso que é importante terapia, porque você precisa criar recursos para enfrentar as problemáticas que são próprias do TDAH e já que se fixaram como comportamentos na sua experiência. Então, Sim. veja, a procrastinação, não é só a atenção à concentração, a procrastinação, a dificuldade, o descontrole emocional. O que você falou, interromper a pessoa enquanto ela está falando. São coisas que você já percebeu no seu comportamento, já entende e já Uhum. criou uma estratégia. E eu acredito que mesmo sem medicação, você vai conseguir fazer isso. Sim. Porque você já se percebeu, Jana. Uhum. Você já sabe como é o seu funcionamento. Você já percebe como são as coisas. Então, a ideia da medicação é essa. É de que você tome a medicação até encontrar, como é que eu posso dizer assim, é, subsídios para você vencer aqueles comportamentos que são problemáticos. Uhum. Porque tudo é uma questão, o cérebro também é muscular, sabe? Sim. Sabe qual era o meu problema? Um grande problema que eu tinha? Perder chave. Eu perdia muita chave. Eu ia sair de casa, cadê a chave do carro? E aí eu Uhum. perdia muito chave, muito, 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 absolutamente. Não, você tem ideia, eu tenho uma moto, sabe quantas chaves eu tenho de moto? Eu tenho 5 chaves. Eu tenho 5 chaves. Fora que já aconteceu tipo isso. Eu fui ao banco e aí, fui ao banco e conversei com o gerente, não sei, 40 minutos lá. E aí saí do banco, toquei meu bolso, não tava a chave. Aí eu fui, voltei lá pro gerente e disse, eu deixei uma chave aqui. O gerente disse, não. Meu Deus. Fui no caixa, deixei a chave aqui, não. Aí fiquei rodando no banco, Janaíne, desesperado. Meu Deus, pedi a chave, vou ter que ligar para virem trazer outra chave reserva aqui, meu pai, não sei o quê. E aí eu fui para o estacionamento na rua, estacionamento de rua mesmo, Uhum. que ficam aqueles guardadores, né? E aí, quando eu cheguei perto da moto, o guardador disse, moço, o senhor deixou sua chave. Eu tirei aqui, tome sua chave. A chave Eu ficou já lá, faço isso. na ignição, Janaíne. Na ignição. Então, o que foi que eu fiz para resolver esse problema? Então, veja, problema de perder chave, como foi que eu fiz? Eu e minha terapeuta, né, a gente entendeu que a gente precisava criar uma caixinha para pôr as chaves. Então, lá, a minha sala está toda arrumada. Minha esposa diz, meu Deus, você colocou essa caixa horrível aqui na sala. Tá lá, caixa horrível na sala. E aí eu coloquei uma caixinha aonde eu sei que ali eu tenho que colocar todas as chaves. Uhum. E é um ganho que eu vou tendo semanalmente. E hoje eu vou esquecer, amanhã eu vou esquecer, depois de amanhã eu vou lembrar. E aí vai passar 2 dias eu vou lembrar, vou esquecer de novo, vou lembrar de novo. E aí aquilo começa a se tornar uma rotina. E eu começo a não perder mais chave, porque eu começo a colocar a chave no lugar o tempo todo. Sim. E eu começo a não perder mais. Uhum. Então, são justamente essas coisas que a gente vai aprendendo com a ideia de quando a gente entende que a gente tem o transtorno. Então, o diagnóstico ele é importante e muita gente diz isso. Na faculdade eu ouvia muito isso. Não trate as pessoas como um rótulo. E realmente, a gente não tem que tratar as pessoas como um rótulo. Uhum. Mas o diagnóstico, às vezes, ele é muito libertador pelo fato de que a pessoa entende a sua experiência de vida,
e Sim. dá sentido a ela. E aí diz, poxa, é por isso. É Uhum. isso. É por Isso. aqui. Então eu tenho isso. E por aí vai. Isso. A E ideia é essa. estratégias, é. Nossa, dá uma leveza, porque a gente se culpa tanto. E é como você falou, a gente, sabendo que a gente tem, a gente sabe reconhecer, opa, isso aqui é do TDAH. Então, qual vai ser a estratégia que eu vou criar para lidar com isso, né? Para você ter certeza do que é. É totalmente Joia. diferente, né? É que nem eu te falei, né? Tem as coisas que eu observo hoje em dia que não observava antes, sabe? Acho que a única coisa que eu tinha observado assim antes do diagnóstico era da pessoa estar falando e eu estar completando a frase, sabe? A pessoa não terminava nem de falar e eu estava lá completando, completando. E eu lembro que um dia eu parei assim, cara, que coisa chata, tipo, eu comecei a tentar me controlar e mesmo assim foi muito difícil. Hoje em dia é muito mais fácil tentar me controlar depois que o remédio me deu essa clareza, né? E a paz foi tão estranho quando eu comecei a tomar o remédio que minha cabeça não estava acelerada que eu fiquei achando que eu tinha começado a ficar preguiçosa. Eu fiz, pronto, agora eu tô preguiçosa de verdade. Que estranho. Eu pensei que ia melhorar. Sabe o que eu me lembro? Eu tenho uma amiga que ela tem miopia em grau muito alto. Só que os pais nunca. E ela não sabia que ela tinha miopia. Veja, ela é Achava que era adolescente. normal ver daquele jeito. Ai, tadinha. Ela é adolescente, Jana. Ela ia para a escola e ela disse que ficava assim, a Cássio, eu ficava olhando a tela e eu não conseguia ver o quadro, aí eu copiava da minha colega, eu levava para casa e copiava assim, da minha colega. E eu achava que era normal. Aí um dia a tia dela, adolescente, levou ela para fazer exame na ótica e tal. E quando a tia comprou o óculos e quando a tia colocou o óculos, Janaína, ela disse, meu Deus, é assim que vê. Ah, isso que é ver normal, entende? É Então, bem quando isso. a pessoa toma uma medicação que diz, epa, é desse jeito que a gente se sente. Então, assim, no meu caso, eu tinha uma depressão crônica Uhum. e tinha uma ansiedade crônica. Então, no meu caso, veja, e eu tomei todas as medicações que você imaginar para a depressão. Eu tinha um psiquiatra que me acompanhava, maravilhosa ela, e ela me acompanhava e ela ia mudando. Não resolveu a casa, vou mudar. Não resolveu, vou mudar. Não resolveu, vou mudar. E ela ia mudando, mudando, mudando. E eu tomei quase tudo, assim, que você imaginar que tinha de antidepressivo. E não resolvia. E aí, na verdade, a depressão desencadeou depois de uma situação específica na Uhum. minha história de vida. Mas aí, veja, quando a gente. O meu diagnóstico de TDAH foi interessante. Eu estava no consultório da minha psicóloga, e psicólogo faz terapia também, né? Eu estava no consultório e a gente fez uma caixa de areia. E na caixa de areia eu coloquei lá um golfinho. Olha a imagem que eu usei. Um golfinho, eu contei a história desse golfinho sou eu. E daquele eu comecei a entender esse golfinho aí que não parava quieto, que ficava o tempo todo querendo correr, e tinha alguma coisa que segurava esse golfinho, o que é isso, não sei o quê. E aí um dia ela me fez uma pergunta, se você trabalha em hiperfoco? Eu parei de... E ela, hiperfoco. Eu disse, espera aí, deixa eu pesquisar isso aqui. E aí, quando eu cheguei lá, quer dizer, aí eu entendi. Epa, olha o TDAH aqui, né? E aí foi quando eu fui no neurologista e comecei. Veja, e a medicação para o TDAH para mim, eu utilizo Ritalina. Então a medicação para o TDAH para mim resolveu até o problema da depressão e da ansiedade. Então, assim, eu não tomo mais, há muitos anos já, remédio para depressão, não tive mais nenhuma crise de depressão e nem dificuldade, mudança de humor como eu tinha antes, bruscas que tinha. Hoje eu tenho mudanças de humor como todo mundo tem. Fico chateado com uma coisa que eu não consegui fazer, mas passa. Não é aquela coisa que ficava o dia inteiro, entende? Então, sim, tem um texto que fala do curador ferido. E quando o meu cliente traz, às vezes, as dificuldades dele, Janaíne, e às vezes eu olho e dizer, eu já passei por essa estrada, eu já caminhei por essa via aí, eu sei o que você está sofrendo, eu imagino qual tem sido a sua dor, como é doloroso para você viver essa história que você está vivendo. E aí me dá mais compaixão ainda, sabe, pelos meus clientes, Sim. porque
é aí que eu percebo para no que a minha história de vida se, assim, para onde foi que convergiu, sabe? Para onde foi que convergiu. Então é isso. Eu acho importante essa questão do diagnóstico. E para mim é uma das coisas que eu mais bato enquanto psicólogo, Janaína. Mais bato enquanto psicólogo. Diagnóstico. Sim, Precisa fazer diagnóstico. Precisa diagnosticar. É uma precisa. das coisas que eu mais bato, assim, porque eu acho que é o cerne do começo de um tratamento para mudar a vida da pessoa completamente. Eu acho que é isso. Sim. E Muda é aquela coisa, totalmente a né? vida da Mesmo que a pessoa. pessoa. Sim. E é aquela coisa, se a pessoa precisar de remédio, tem que ter diagnóstico, sabe? Não tem jeito. Porque às vezes tem essa coisa mesmo, não vamos rotular, mas é como eu tinha até falado num texto meu. Infelizmente, para eu ir na farmácia comprar o remédio que eu preciso do rótulo. Preciso do meu rótulo. Mas é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que é porque muita gente ainda tem essa crença de que o TDAH não existe, todo mundo tem um pouco de TDAH. E eu acho que justamente por causa dessa crença, existe isso também de, não vamos dar o diagnóstico, não, porque, tipo, você já não está mais na escola, você já não é mais criança, né? Então, o TDAH não vai te atrapalhar mais, né? Tem muito essa crença também. E, nossa, na idade adulta é que a gente tem muito mais responsabilidades e muito mais coisas a se perder, né? Porque, como você falou, vem trabalho, vem relacionamento, vem projetos pessoais, vem amizade, vem tudo. Vem tudo. É muito mais do que na infância, né? Os danos são muito maiores. Não, Janaína, veja, e aí vem, por exemplo, o descontrole o descontrole emocional. Então, a pessoa manter uma relação satisfatória porque ela tem um descontrole emocional e ela não consegue manter uma relação satisfatória. Ela tem arrobos de... Ela não consegue, por exemplo, fazer academia o tempo todo. Ela não consegue se livrar, não consegue emagrecer, aí ela não consegue emagrecer e passa a vida inteira fazendo dietas e não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque ela não consegue deixar de comer. E aí a impulsividade está aí dentro. São sintomas Sim, do TDAH. Essa impulsividade, essa dificuldade emocional de não conseguir manter relacionamento, de não se sentir adequado, de não se sentir feliz, de não conseguir estabelecer uma relação satisfatória, de ter uma baixa autoestima e não ter condição de entender, se entender como pessoa no mundo de maneira satisfatória também, sim. né? Então, assim, muitos outros Bagunça tudo. problemas. Tudo, Bagunça tudo. Então, exatamente assim, não tudo. é questão, justamente, tem até um limbo, só um minuto, tem até um limbo assim. Enquanto a criança leva no neuropsicólogo, e aí o neuropsicólogo trata, ou o psiquiatra trata como um transtorno de desenvolvimento. É assim que a gente chama, transtorno de desenvolvimento. Está lá no CID e no DSM como transtorno de desenvolvimento. Está lá assim ainda. Né? E aí o TDAH adulto, a pessoa adulta, quando ela se torna adulta, e aí que a pessoa já se desenvolveu? Como é que a gente chama agora esse transtorno? Se a pessoa já se desenvolveu, é o que é transtorno de quê agora? E aí às vezes a pessoa não sabe nem quem procurar, se é o psiquiatra, se é o neurologista. E assim, é uma grande dificuldade aqui em Aracaju, por exemplo, tem um neurologista que eu conheço, um neurologista que atende pessoas com TDAH, adultos com TDAH. Um É neurologista muito que pouco. atende adultos com TDAH. Existem muitos psiquiatras, mas neurologistas só tem um. Que eu conheço, só tem um. Na Unimed, Cássio, não podia nem falar. deixa eu falar aqui. Daqui a 1 minuto, mais ou menos, a live vai cair, que eu não sei porque o Instagram sempre só me deixa ficar com 1 hora na minha live. Tá, E aí, se cair, a gente retorna, responde para fazer aqui as perguntas. perguntas. Eu vou começar a botar pergunta agora, porque as perguntas vão Tá, dormir. Então, gente, quem fez pronto, vamos pergunta, lá. repete a pergunta, porque quando a live cair, vai acabar que as perguntas Então, se vão. já tiver aí, então começa a pôr, se já tiver aí. Ah, a ansiedade é uma comorbidade que aparece mais em casos de diagnóstico tardio? Então, acaba sendo, porque, veja, é como eu falei, os pequenos fracassos da história, da experiência dessa pessoa, começam a dar para ela medo das coisas. Medo de fracassar na prova, medo do relacionamento não dar certo, medo de alguma situação Vai onde ela vai ser criticada